pessoal, tudo bem? Esse é o Estúdio T-Talks, estamos no episódio 004. Eu sou a Juliana Sesson, essa é minha sócia Priscila Zamberlan, somos hosts deste programa e sócias diretoras do Estúdio T Consultoria e Arquitetura, uma empresa super voltada para legalização, arquitetura legal, burocracias da cidade. Hoje o tema do nosso programa é o caso do empreendimento da Praia de Belas e o nosso convidado especial é o arquiteto José de Barros Lima. Ele que é arquiteto e urbanista formado pela UBRA, diretor da Zebelli Arquitetura, escritório de arquitetura e urbanismo fundado em 1992, com atuação no desenvolvimento de projetos de grandes construtoras e incorporadoras no território nacional. Conta com mais de 350 obras executadas, desde casas, edifícios residenciais, comerciais e serviços, projetos de postos de gasolina, supermercados e shopping centers. Muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua presença aqui. Estamos Prazer. bem ansiosas, estávamos bem ansiosas com esse programa de hoje. Prazer em compartilhar um pouco com vocês aí. Legal. Tu pode nos contar, então, de início, assim, como é que foi tua jornada profissional e contar um pouco do escritório? Eu nasci arquiteto, né? Eu acho que, assim, eu sempre tive na minha vida, assim, a ideia de fazer arquitetura, né? E comecei muito cedo, a trabalhar muito cedo, antes da faculdade. E aí levei um tempo, minha faculdade foi longa, né? Porque entre o trabalho e o estudo eu ainda trabalhei. Quando eu comecei a pegar os meus colegas de professores, eu digo, bom, agora tá na hora de terminar, né? Então eu venho nessa jornada aí já há 40 e poucos anos aí de trabalho, né? E fazendo aí bastante coisa, bastante projeto, né? E o escritório hoje, ele tá formado, ele é ZBL, né? Eu troquei o nome, inclusive, porque todo o escritório que tem o nome do arquiteto, quando o arquiteto para, o escritório para junto, né? Então eu troquei para um nickname, né? ZBL, Zé Barros Lima, e aí estamos aí no trabalho. Legal. Show de bola. Porque são anos de escritório, né, Zé? São anos de experiência, de trabalho. Já são décadas, né? E eu aprendi uma época na minha vida que ninguém me contratava, né? Então eu tinha que ir atrás do trabalho. Então, a minha formação não é só vender um projeto. O projeto, eu acho que não é uma coisa que... O projeto tem que ter sucesso, ele tem que ser viável economicamente, ele tem que ser atemporal, ele tem que passar os anos. Quer dizer, hoje eu passo na frente de prédios já de 30, 40 anos e olho e digo, talvez eu repetiria esse projeto, né? Então, já é uma história que está aí na cidade, né? Falasse mais 350 obras, quer dizer, nós temos quase 150 prédios em Porto Alegre e arredores, né? Então, isso já é uma cidade. É um legado, né? É um legado, né? Então, a gente vai passando, vai olhando, ó, esse. Tem uns que a gente... né? Faz parte, normal. Faz parte, né? A gente te trouxe aqui hoje, Zé, pra te falar de um assunto bem especial, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, mas antes disso, eu queria entender um pouquinho de ti, como é que tu te sente fazendo projetos complexos? É complexo. Justamente por isso, assim, porque a gente sabe o peso, né, que tem isso, um impacto na comunidade, socialmente, politicamente, é uma esfera muito grande de áreas, né, que se envolvem, assim, porque a gente sabe que tem arquitetos que não querem, né, que fazem ali, sabe, prédios pequenos, mas a gente vê que tu tem aí um legado de história de projetos complexos, grandes, que impactam muito. Como é que tu percebe isso tudo? Um projeto grande não é a soma de vários pequenos, né? A gente tem que ter uma noção de escala, tá? Então, na minha trajetória profissional, quando eu trabalhei fora, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro era um mundo, né? Fazer projetos aqui e fazer no Rio de Janeiro, é uma outra coisa, né? Eu até participei de um congresso em Singapura, que é um festival de arquitetura muito legal, que até recomendo, né? No primeiro dia, todos os grandes escritórios do mundo. No primeiro dia a gente olhou e disse, no segundo dia eu já... Aqui dá pra botar uns projetinhos, né? No terceiro dia, vamos mandar os nossos projetos, né?
E até mandamos, no outro ano nos inscrevemos e ficamos no projeto específico entre os 10 do mundo. Legal. Ai, que joia, gente. gente. Então, o mundo é igual. O mundo, e esses projetos complexos, claro que ele tem uma dinâmica muito diferente. Né? Como é que eu vou fazer uma... se tu pensares assim, o Hospital Moinhos de Vento, ele gira 15 mil pessoas por dia. Por dia. Dentro do hospital. Isso é maior do que 40% das cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, tem que ter uma visão sistêmica disso, o atendimento, né? E digamos assim, interpretar a lei, tá? Porque a lei, o problema não é a lei, o problema é a interpretação da lei, tá? E hoje, até dizendo, a prefeitura está maravilhosa, né? Porque realmente a gente consegue um canal de diálogo bacana, né? Eu até brinco que os arquitetos da minha geração deviam ter perdas e danos, né? Quanto tempo a gente ficou lá pegando uma fichinha para atender um comparecimento, fazer isso e tal, né? Então quem conhece um pouco da história, né? Hoje nós devíamos ter hoje ela né? é um preferência, né? Mas realmente eu acho que a prefeitura de Porto Alegre ela está muito madura, ela está muito legal assim de trabalhar, né? Esses projetos complexos, eu até falei na minha intervenção lá, já é eu acho que é o 20º projeto que eu passo por dentro do conselho e tal, né? Todos é a mesma discussão, a mesma coisa. A cidade perde com isso, né? Porque sempre são os mesmos entraves, né? Hoje, os outros já estão construídos, estão gerando impostos, gerando emprego, gerando coisa, né? E toda a máquina se movimenta, né? Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente tem a responsabilidade... Tá separando o joio do trigo, né? Então a responsabilidade é tua. Vai lá e faz, né? Então eu acho que essa é a... Não, e o mais louco disso tudo é que todos esses teus projetos que passaram pelo conselho, onde tiveram as mesmas discussões, hoje eles são super bem vistos e a gente cai numa cultura gaúcha de que precisa crer pra ver, né? Exatamente. De ver pra crer, desculpa. Né? Então, assim, a gente tem outras, tanto a Orla, quanto todos os outros projetos, na verdade, foram imensas discussões, né? E que, na verdade, depois tá todo mundo usufruindo, tá todo mundo gostando. E se a gente fizer uma retrospectiva, quanto tempo a gente perdeu? Com certeza. Então, se eu pegar, por exemplo, a expansão do Shopping Iguatemi, foram 7 anos de tramitação e 2 de construção. 2 de construção e 7 de tramitação. É muita coisa. Quer dizer, então, há 7 anos, o prefeito da época bateu na mesa e disse, eu quero assinar esse termo de compromisso em 1 semana. Levou 1 ano. Meu Deus. Acho que é importante contextualizar até para quem está chegando aqui agora e para quem, né, como é que funciona essa dinâmica, assim, porque o projeto complexo, ele não é só por si só um projeto complexo, ele tem uma esfera por trás dela, especialmente no que tange a parte de aprovação, legalização, que é muito mais complexo do que tu fazer um projeto de um prédio pequeno, enfim, né, ir lá e aprovar. Tu tem um rito específico, a gente entra por uma comissão de projetos de grande impacto, elas são analisadas, depois vai para um conselho do plano diretor, né, passa por audiências e aí depois que vai para homologação do prefeito. Então, esses 7 anos refere exatamente todo este rito que tu fala, né, porque a complexidade não é só do desenvolvimento do projeto, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar, mas também pelo rito que se passa. Eu acho que faz parte, tá? Não em 7 anos, tá? Porque se eu depois de 7 anos eu mudei tudo, não, eu não mudei. Os 7 anos foram a tramitação. Mas o mundo mudou, né? A dinâmica mudou. Em 7 anos muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, né? Eu tenho projetos hoje, por exemplo, que estão lá, o trem de Nova Carlos Gomes, que é um exemplo. Quando nós fizemos o projeto, não tinha era ponto de táxi. Sim. Não existia Uber. Sim, hoje, às 6 horas da tarde, tem 100 veículos de Uber ali.
buscando e fazendo, e a gentileza urbana foi entregue, né? Mas esses projetos complexos também têm empreendedores complexos, não é só a tramitação. Não é. Então, fazer o produto depende de uma dinâmica. De uma dinâmica muito forte, né? muito forte. O mercado muda, de 2 anos o mercado muda, o tipo de produto, Ticket, né? tudo isso. Tudo vai começando, né? E o projeto ele tem que ser pensado nisso tudo, né? Até eu sempre brinco assim que quando eu vou fazer um projeto, eu não posso olhar a história, eu tenho que conhecer a história, mas eu tenho que pensar no futuro. Então, se eu vou fazer a tua casa, tu vai me contar, isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas eu vou imaginar qual é o teu novo ciclo de vida. O que vai acontecer, o que vai fazer, né? Porque o passado, né? Então, se eu vou implantar esse projeto, por exemplo, que é o tema da nossa conversa, é um projeto que, neste terreno, há 30 anos atrás, eu já tinha feito um outro projeto, né? Então, é um vazio urbano de 30 anos. A cidade, há 30 anos atrás, era completamente totalmente diferente. A gente não tinha orla, não tinha nada. Não tinha orla, não tinha nada, não tinha uma rua, a rua ia e voltava as duas, né? Ela hoje não era uma cidade diferente. receptiva, né? Não, especialmente naquela área. Ela era uma área muito inóspita, assim, né? Ela era pouco usada. E que bom que evoluiu, né, gente? Porque é isso que a gente quer. Sim. Sobre o Praia. Vamos falar do entrar Praia. nessa discussão. A gente quer, na verdade, até que tu conte, assim, a história dele, né? Porque a gente sabe que foram alguns anos aí de trâmite e agora realmente tem a aprovação do conselho. Mas a gente quer entender, assim, todo esse processo, assim, do Praia. Praia de Belas, gente, é o shopping Praia de Belas, né? A gente tem que sempre lembrar que Não, o shopping não, é o empreendimento da... sei, calma. É que a gente tem que sempre contextualizar, né? A gente chama de praia, mas é porque o empreendimento está na região do Praia de Belas. Então, por isso que a gente chama de Praia de Belas. Né, o Praia, mas é um empreendimento grande que está sendo construído ali, é do lado do Praia de Belas. Aquele é um loteamento que foi feito pela prefeitura, né? Então, a rua Praia de Belas era a Praia das Belas, tá? Porque o rio chegava ali. Então, esse loteamento em 1950, ele foi aterrado. E quando ele foi aterrado, a prefeitura fez aqueles quarteirões, tudo era um loteamento da prefeitura. E ali já tinha uma ideia de prédios especiais. Então, nestes terrenos serão feitos prédios especiais. Então, a gente começa, no começo da Borges de Medeiros, o centro administrativo, o DAIR, o IP. São todos diferenciados, São todos diferenciados porque eles vinham no loteamento, tá? Depois entrou o Shopping Praia de Belas. O Shopping Praia de Belas foi um projeto, entre aspas, importado. Porque quem se lembra dele na década de 80, 90, ele era de tijolinho, todo com arcos verdes. Sim. Era um projeto americano que foi colocado ali. Inclusive, quando eu fiz o projeto do Prime, que é aquele prédio dentro do Praia de Belas ali, eles reformaram o prédio. Reformaram o shopping virou bege, o shopping virou isso. Verdade. Então nós fizemos aquele prédio ali com umas linhas mais contemporâneas, né? Não buscando o shopping, resultou no shopping. Depois nós fizemos os 2 prédios atrás também, que é o Walk com a passarela. Sim. Então aquele complexo ali teve mais uma integração melhor, né? Acertou um pouco aquele quarteirão ali, né? Depois a gente passa pelo vazio urbano do Praia de Belas e depois vem 3 prédios que não tem nada de especial. Que não tem nada. Nada de especial. Por quê? Porque eu faço um terreno, eu venho aqui e faço um prédio. Eu faço outro, faço um prédio. Eu faço outro, faço um prédio. E aí os prédios, um tinha 4 por andar, aí resolveram fazer o outro, não, vamos botar os 4 de frente para o rio, aí o outro hotel. E a arquitetura, não houve uma conjugação de elementos especiais. Quando veio esse quarteirão, né, que é de propriedade do Zafari,
A ideia é um supermercado. O negócio do Zafre é um supermercado. Não vou fazer um shopping, não vou concorrer com Praia de Belas. Sem sentido, né? Então, que tipo de coisa hoje a gente vai ter? Então, todo o embasamento, ele é um embasamento gerado com gentilezas urbanas. Quer dizer, nós estamos preocupados com uma integração. A prefeitura tinha um condicionante que era a continuação da Rua Botafogo, né? O primeiro começou com a continuação de carros, mas aí cortava o quarteirão que ela mesma projetou, né? Então não tinha porquê. Depois virou digamos assim, a conexão visual com o Parque Marinha, do bairro com o Parque Marinha. Então nós fizemos um corredor no meio, dividindo o shopping, né? E tem na realidade ele é um multiuso, tá? O que vai ser, o mercado vai dizer. Perfeito. A partir dos lançamentos, o mercado vai dizer. O que nós temos? Módulos. Então, eu tenho módulo residencial, eu tenho 2 torres que são residenciais. Né? Tenho supermercado, quem olha, digamos assim, da Praia de Bela para o Rio, o lado esquerdo deste corredor é o supermercado, toda a sua infraestrutura, uma torre residencial, depois à direita mais uma torre residencial e a torre grande, entre aspas, né, ela está perpendicular ao rio. Né? Por quê? Porque ela vai fazer sombra no próprio empreendimento. Sim. Entendeu? Então foi uma preservação em relação ao bairro. Né? Perfeito. E aí a gente discute, porque a gente sempre discute, né, a altura. Por que 130? Por que espigão? Por que isso? Por que aquilo? Nós temos que compor a taxa de ocupação. Então, se eu pego a taxa de ocupação dos prédios, por exemplo, do corpo do prédio, dos prédios, é 13%. É pouquíssimo. É pouquíssimo. É baixíssimo, gente. Então é assim, ó, tem que ter uma composição do resto. Mais alto vai ficar menos denso. Então, eu tinha um arquiteto antigo que dizia que a gente preferia a sombra de um tijolo ou de um palito, né? Então essa é a coisa, né? Então a gente vem assim composições, a gente começa a olhar no centro de Porto Alegre, um dia desse tinha um drone passeando e mostrando as imagens, a gente vê prédios de 25, 30 andares a 1,5 metro da divisa, né? Criando Salgado Filho, Borges de Medeiros, Borges de Medeiros, né? Se a gente for para o edifício Sulacap, que é um edifício de 25 andares, ele pega o quarteirão inteiro e todo, quer dizer, cria sombra dentro, as unidades são essas, ventilação, né? Então, é falso dizer que é mais alto, vai criar mais sombra. Não, vai criar sombra por menos tempo. Então essas polêmicas, mas elas são naturais da discussão, né? Dessa discussão. Me parece assim, se a gente vê se colocando do outro lado um pouquinho, né? Agora eu tô fazendo o papel de advogado diabo. O pessoal que vê lá, claro, um prédio de 130 metros vai acabar com o meu prédio, porque ali é uma zona que a gente vê que são prédios todos mais baixinhos. Mas aí eu acho que a gente tem 2 coisas que são importantes. Primeiro é que, por mais que o prédio seja um prédio de 130 metros, né? A gente sabe que não necessariamente isso vai significar o densamento. Bem se sabe que a altura não significa densamento. Então, que é uma grande discussão. Mas vai ter muita gente... Não necessariamente, depende do produto que vai ser colocado ali, certo? E a segunda questão é justamente isso, é fazer um projeto, por mais alto que ele seja, pensado em questões de ventilação, questões de iluminação, impacto, permeabilidade e efetivamente o impacto que ele vai gerar naquela vizinhança. Mas nós estamos falando de um prédio alto. Sim. Ele tem um escalonamento ali de alturas. Cinco prédios no complexo. Tá? Então, o que acontece? A gente se agarra no 52 metros. Não, mas espera só um pouquinho. Todas as unidades ali, todos os edifícios não têm isso. Tá? Então, é 80 metros. 80 metros é o centro administrativo, todo o Trend, o Prime, o Walk, tudo são 80 metros. Isso já se caracterizou. Né? Então, no projeto, nós temos prédios de 80 metros. Acompanhando o envelope. O envelope da zona. Tá? Vamos ter um elemento de destaque. Porque tudo igual é um caminhão japonês.
Né? Tudo igual é Não, a mesma mais do coisa. mesmo. É, o mais É do mais mesmo. do mesmo, né? Se temos um elemento, vamos criar. Eu também até assim, pegando o gancho da história de como é que isso aconteceu, como é que aquela área veio a surgir e tudo mais. Previsão legal existe, tá no plano, que ali pode ser projetos especiais, assim como a área do centro, a área do quarto distrito, eles já trazem um regime especial. Tu não acha que hoje, como a gente tem uma lei, acho que até uma questão cultural, a lei pensa exclusivamente no lote. A gente não traz uma lei que pensa num envelope. Então, na verdade, me parece que se aquela área sempre tivesse sido analisada, independente dos produtos que colocassem ali, mas que as pessoas que ali fossem empreender soubessem no pormenor disso, a gente já não poderia ter uma resultado. linha já de prédios, de fato, em destaque, porque a gente está na orla, porque a gente está na frente do Marinha, né? Se a gente Mas vê... a gente tinha, né? Mas tu acha que as pessoas sabiam disso? Não. Tudo é falta de conhecimento, Uhum. né? Falta de uma linha histórica, se a gente vai conversar com quem fez aquele loteamento, tu consegue, né? Eu agora fui contratado para fazer um projeto de reestruturação do CAF. Né? Do CAF é o Centro Administrativo, né? Eu participei como estagiário. Olha, segredos aqui, gente. A gente aqui, ó, mesa de segredos. Mas o legal disso, o legal disso é tu já ter o histórico. Já ter o histórico. Eu disse, não, mas isso aí eu fui estagiário, quer dizer, eu fui fazer o levantamento dos funcionários, o que os funcionários precisavam de equipamentos para levar para o centro administrativo para ser implantado. Né? Então eu conheço um pouco a história. Genial, essa foi ótima. É a melhor da discussão foi essa. Então hoje, por exemplo, o CAF busca a história. Hoje o YouTube aí, eu via a palestra, eu me lembrava do nome dos arquitetos, aí vi o YouTube, vi o que ele buscava com o projeto. O projeto foi desvirtuado no meio, né? Porque ele era um prédio mais alto, ele já era um prédio de 100 e poucos metros. O centro administrativo. O centro administrativo hoje tem 21 pavimentos, ele tinha 30. Coloca mais nove andares, andares de 4 metros que tem, nós estamos falando mais... A gente tem um pé direito alto lá, né? 4 metros, Então, hoje ele tem 85, coloca isso, o centro administrativo era isso. A partir de um determinado momento, os governadores resolveram parar o centro administrativo, mas o centro administrativo tem fundação, né? Eu até brinquei se uma das soluções era retomar. Porque a fundação dele previa aquela altura, né? Exatamente. 30 metros, 30 andares, né? Isso é 120 metros. Então, nós estamos falando que o centro administrativo tinha já essa proposta em 1977. Tu vê que não é uma, né? Eu acho que o que me parece, assim, se a gente pegar esse cenário macro de toda aquela região, o que a polêmica que acontece hoje em cima deste empreendimento é muito mais o fator susto do que qualquer outra coisa, né? A polêmica é o seguinte, se for mais do que um número que tu conheces, é o fator susto. Tu vai criar a polêmica. Tu vais criar a polêmica. Né? Porque a arquitetura é uma coisa que nasceu da crítica. É natural na escola, por exemplo, a gente começa criticando. O trabalho, o estudo é sempre em cima, não é de um papel branco, é sim em cima de um projeto. Esse projeto funciona, não funciona, peraí, não se sabe a história, se sabe é o produto, e a partir desse produto eu faço a crítica. Perfeito. De um jeito ou de outro, vou fazendo, vou criticando. Aí... Então, hoje a gente recebe críticas normalmente de pessoas que não entendem o todo, e sim a partezinha pequena. Então, essa é natural. Nessa linha da crítica, me parece que é o que chega nessa polêmica, né? Porque, assim, a crítica, ela pode ser boa e pode ser ruim, dependendo da pessoa que recebe aquela informação, né? Então, é claro que quando a coisa é ruim, ela vai se atentar só àquilo que incomoda ela.
né? E todo o resto ela não vai... Não, e é uma cadeia de influências, porque pode ser uma opinião vazia, sem nenhum argumento, Fundamento. né? Sem nenhum fundamento, e aquilo parece que acontece em efeito cascata, assim, aquilo vai se disseminando, que é o que a gente vê. Fio, né, gente? Que é o que a gente vê, na verdade, na mídia, né? É isso que tá se colocando, porque ultrapassou os 52. Mas se de fato se soubesse do histórico, de que de fato ali tem 52, previsão. nós já... Não, antes disso, Aham. nós já temos vários prédios Sim, com 80. que ali, Que tem mais. que estão consolidados, que tá ali, que foi discutido, Então, né? Sim. Posso passar de 52? Pode. Por que 52 e não 53? Qual é a diferença que dá? Ou se não, ou 60. Ou 60. Aham. Então, o que vai compor urbanisticamente? Tá? Então, essa é a discussão. Uhum. E nisto, eu acho que a prefeitura hoje, ela está muito madura nessa discussão. Porque não é, se tu imaginares assim, eu fiz o projeto e coloquei lá e... Não. Vamos entender o que os urbanistas estão dizendo. Uhum. Eu tive uma vez na prefeitura de Singapura, num tour que existe lá, que não existe lá e tal. Tem uma maquete que é do tamanho de uma maquete inteira da cidade. Ali tem um terreno vazio. Aí eu disse, dá para construir um prédio ali? E aí o cara aperta um botão e holograficamente aparece um volume. É Singapura, no Tu caso. vais construir isso. Gente. Por quê? Porque isto vai fazer sombra ali, vai fazer sombra aqui. Sim, já tem um aqui, estudo já. Tem um... Né? Tem que ter um planejamento urbano. E é aí que entra o erro da lei, na verdade, porque se a gente pensasse de maneira urbanística, se a lei fosse feita para pensar no quarteirão e não no lote, talvez a gente já tivesse ainda mais consolidada essa região, que não fosse alguma coisa que fosse causar tanta polêmica. Polêmica sempre vai causar. Porque a polêmica é natural é natural. Né? Seja o que for, vai ser polêmica. Se for baixo, vai ser polêmica. Se for alto, vai ser polêmica. Se for isso, vai ser polêmica. Não tem como agradar gregos e troianos, gente. Isso é cultural, não existe. É que essa discussão entre técnicos é uma coisa. É uma coisa. Entre comunidade, leigos, dentro dessa comunidade estão inseridos uma série de leigos. E estes leigos têm a voz mais forte, tem a polêmica, tem então, esse tipo de coisa, ela tem que ser regrada um pouquinho melhor. Né? Eu acho nós, como profissionais, por exemplo, a gente aceita muita coisa, nós não deveríamos. Eu acho que a gente perde um pouco do respeito que efetivamente a gente deveria ter. Então, eu acho que esse trabalho, quando a gente alega que a prefeitura, nós estamos fazendo uma coisa muito, muito grave. Né? Realmente, esse trabalho é um fruto de discussões maduras, discussões que vão em todas as esferas, colocar um produto que vai gerar impacto na comunidade. Não pensasse que no alargamento da rua? Pensei. Como pensei num projeto que não tinha Uber, hoje esse projeto absorve 100 carros numa hora, né? Então, profissionais têm que olhar isso para frente e mandar... Tem uma coisa, né, Zé, que me chama a atenção, porque eu acompanhando, assim, a gente vê, às vezes, umas pinçadelas de uma coisa ou de outra, e aí eu vou voltar um pouquinho no nosso tempo, né, que a gente sabe que a gente foi muito impactado com a questão da enchente naquela região, né, e como é que isso foi pensado ali, agora, porque justamente nessa linha de que o tempo passou e o projeto foi concebido lá atrás, ninguém imaginava que isso ia acontecer. A enchente, eu acho que ela traz uma realidade. A gente já viveu outra enchente. Sim. Tá? Então, a gente começa a dizer que a história, não, foi a enchente de 1941, não. Foi a enchente de 1967, que fez toda a proteção. Então, eu, entre aspas, vivi isso, porque as terras da minha mãe em Canoas foram desapropriadas para fazer o dique. Né? Eu conheci sem o muro. Eu conheci sem o muro. Então, a cidade, a Zona Sul, ela não
não tem proteção, Uhum. né? A partir do Cristal ali não tem mais proteção, Vila Assunção, essas coisas todas. Sim. Então, o que tem que acontecer, eu acho? A cidade retomar uma manutenção. Sim. Então, o Parque Marinha do Brasil, ele foi aterrado Uhum. com a Perfeito. terra do canal. Tá? Uhum. Hoje, quem anda de lancha ali não pode andar de lancha, porque tem ilha, tem uma Sim. série de coisas. E isto tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, essas coisas fazem com que o rio fique raso. Uhum. E o rio raso, ele se espalha. Né? Então, tem que haver maduramente, os governantes têm que ter uma manutenção. Não pode acontecer isso. Isso foi um negócio. Todos esses elementos aí que aconteceram, casa de bomba, energia, essas coisas, tem que ter uma visão sistêmica, né? Não pode faltar luz na casa de bombas. O Menino Deus, ele foi alagado Por porque causa desligaram disso. a luz. É. Desliguei a luz, Parou de funcionar. parou de funcionar e Sim. alagou. Né? Então ele poderia não ter? Poderia. Né? E aí tem uns aspectos interessantes aí que eu acho que o susto foi muito grande. Uhum. Então, com esse susto muito grande, o que vai se fazer? Né? Porque sabe que a gente acompanhando assim essas discussões, o que se percebe? A gente sabe que no momento da enchente, muito partiu da própria comunidade de resolver as coisas ali, né? Porque efetivamente a gente percebeu que se falhou todo esse sistema, né? Tudo isso impactou. Passado este momento da enchente, me parece que a comunidade sente a necessidade de que o empreendedor, de que a empresa, de que resolva um problema que é, na verdade, o poder público. Entendeu? Então parece que eles estão querendo... Porque assim, existe uma questão de mitigação, existe uma questão de compensação que é natural, que já existe, né? Previsão nos legal. processos, mas aí é a questão daquela linha tênue, né? Até que momento que eu entendo isso enquanto uma compensação efetiva pelo meu adensamento e em que momento que isso passa a ser uma extravagância, vamos dizer assim. Tem uma palavra que um cliente meu usa muito que chama-se pertencimento. Uhum. Tá? Eu acho que falta à cidade, num momento, utilizar essa palavra de pertencimento à cidade, pertencer a eles. Nossa. Aí eles... Não, se a cidade me pertence, tu não pode fazer nada. Tu não pode fazer nada porque ela me pertence. Não, o pertencimento é o seguinte, quando tu vais colocar o teu saco de lixo na rua... Essa é a tua responsabilidade, porque aquele lixo vai para o bueiro. O bueiro vai estar entupido e aí vai alagar a minha casa. É exatamente então, se eu não tiver a responsabilidade de botar um saco de lixo decente, vai acontecer. Exatamente. Então, não, o poder público ele não resolve. Não vai resolver. Não. Sozinho não não vai resolver nada. Se o cidadão que tiver ali, e ele tem que saber que também que aquele outro terreno não é dele. Não Mas pertence a ele, é da cidade. O que vai ser ali vai impactá-lo. Ele já está dizendo que vai impactar ruim. Quem sabe tu olha se vai te impactar bem, né? Tu vai ter gente, tu vai ter movimento, tu vai ter luz, ao invés de acumular lixo, vai ter alguém ali que limpa o terreno. Vai ter limpa o terreno. Né? Eu preciso de fruição pública. Tá legal, no projeto do CAIS a gente discutiu muito isso. Sim. Fruição pública tá bem. Tudo é público, tá bom. Mas quem é que varre 180 mil metros quadrados? Quem é que varre todos os dias? Tá? Tu vais pagar para varrer em todos os dias? Ou tu vai pegar uma vassoura e vai lá? Ou tu vai pegar uma vassoura? Não, né? Não vais. Então, mas tu queres que a cidade te dê a orla. Quer dizer, se tu não cuidar da orla, e aí as pessoas vão lá e depois às 6 horas da tarde sai e vem o caminhão de lixo e junta toneladas de lixo. Né? O poder público não colocou a lixeira, tá bem, porque eu não tenho dinheiro para colocar a lixeira ali, mas, sabe, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um sentido, se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, todos os pais teriam se juntado, limpado a escola, pintado a escola, arrumado e feito assim. Mas é outra não cultura, esperaria, né? Porque esse sentido de comunidade ele é muito forte, mas no sentido de a minha escola tem que funcionar, porque o meu filho precisa aula. De cooperação. Aqui a gente aponta o dedo e diz,
O prefeito não fez a nossa escola. Não colocou a lixeira. O prefeito Mas aí não colocou. ele se incomoda quando a prefeitura toma uma iniciativa com um empreendedor que vai adotar aquela área pra botar uma lixeira. Ah, mas não pode, porque aquela é o... Mas é isso. Gente, quem E também não é um como empreendimento que funciona? vai causar outra enchente, né? Não é é, isso, exatamente. não é uma Não é coisa empreendimento. pontual, Ele não é tem- esse que é o ele problema. tem que se proteger, tá? Eu acho que o grande problema da enchente, a gente tem que pensar, por exemplo, Miami tem furacão todos os anos. Todos os anos eles têm. Já entra- tem as previsões, já entra tem tudo. água no negócio, né? O problema foi que a água entrou e ficou. Ela não foi, não voltou. Então, 40 dias ou 30 dias, ela ficou parada. Ali se transformou em outra coisa. Né? Tem vários elevadores tal, que foram destruídos pela umidade, não pela água. Porque se a água entrasse e saísse, pronto, molha, limpa e vai embora. Né? Então, claro que o empreendimento desse tamanho, ele vai se proteger de uma enchente. Né? O próprio Eu ia dizer, o Pontal tem o DIC dele. Não aconteceu, ele tem o DIC dele. Claro que ninguém pensava que isso poderia acontecer, e aconteceu. Sim. Tá? Então, os projetos, eu estou desenvolvendo ali alguns estudos para reposicionar o cais, o cérebro tem que estar em cima. Sim. O cérebro não pode ser alagado. Perfeito. O que é cérebro? O esgoto. O banheiro tem que estar no segundo andar. Gerador, eletricidade. Casa de cozinha, máquinas. Parará, Tem tem que que estar no segundo andar. A infraestrutura, né? É infraestrutura. Sim. Eu não posso pegar essa infraestrutura Botar no subsolo. e eu tenho que pensar como é que isso sai. Mas o centro todo é no subsolo, né? A Sim, é porque energia do centro está no subsolo. Ela é submersa. Submersa não, subterrânea. Então, esse é o que nós vamos pensar, né? Então, um empreendimento desse, sim, ele tem comportas, ele vai ter... O próprio Praia de Belas hoje tem que pensar, entrou água no subsolo, né? Então, essa água não pode entrar. Então, tem que haver uma nova releitura desses assuntos, né? Claro, não tenho dúvida. Agora, é importante tu falasse em adensamento, né? Aquele é um projeto, o Praia de Belas é um projeto que não é adensado. Ele não é adensado, ele não ocupou o máximo. Sim, que a taxa dele é a taxa do índice de aproveitamento, mais foi colocado um índice que a própria companhia já tinha para ajudar a prefeitura na Copa. Obras da Copa, né? Era o Funcopa, né? Que A eles Copa tinham. vendeu o índice, o Funcopa foi lá, comprou, ficou estocado 15 anos, aí resolveu botar no seu terreno. Sim. Né? Então, isso eu acho que é importante que se diga, né? Não é um projeto adensado, ele é um projeto normal. Poderia ser mais? Poderia, mas... Né? Mas não é o objetivo ali, né? Não é o objetivo. A concepção, né, Zé? É a concepção. Então, é isso. Que legal. Mas, polêmico, qualquer projeto seria polêmico. Não, acho que a polêmica dele acontece, a maioria dos projetos acontece em polêmica quando, de fato, a gente tem a passagem pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, né? Acho que é ali que ele ganha presença, né? Ele ganha, de fato, ouvidos e voz via mídia, e acho que ali é que falta justamente o que tu estava comentando, uma discussão com um pouco mais de embasamento legal, né, com um pouco mais de conhecimento técnico, porque uma das perguntas que foi feita era se de fato o solo aguentaria a edificação que ali fosse ser construída, né, então assim, isso também não é nem matéria, né, isso é matéria de responsabilidade técnica, que por óbvio isso vai ser pensado lá na frente, a gente tá falando de um estudo de viabilidade urbanística, né, tu aprovou na verdade volumes, né, que depois vão ser... Não só isso, tá? Eu acho que uma das coisas importantes também é não pensar que a aprovação do EVU, ela não pressupôs um estudo, amadurecimento do produto. Não. Tá? Então, eu ouvi isso. Não, isso aí é só um EVU depois do projeto aprovado. Não. Quando eu digo volume, eu digo que tu cravou no EVU as possibilidades daquela altura com aquele produto. Sim, porque aquele produto ali, ele foi discutido.
sentido. Sim. Tá? Então, eu tenho uma torre residencial, essa torre residencial tem 4 apartamentos por andar, os apartamentos descem, vão no subsolo, o estacionamento residencial está embaixo, está no segundo pavimento, o tipo de loja que eu vou ter, vão ser lojas com vitrine, eu não vou ter mall com shopping, provavelmente ter lojas grandes colocadas ali, mas se o mercado ali na frente disser, não, eu quero a loja pequena, dentro daquela versatilidade do projeto, da modulação, eu adapto então, projeto, por exemplo, a Torre Grande. A Torre Grande, ela tem uso comercial e uso residencial. Tenho 2 circulações de elevadores. Isto está refletido no EVU. Perfeito. Está refletido. Não é, o EVU não é só eu vou estudar depois, porque a discussão com a prefeitura, e esse foi uma das coisas que a gente tu podes aprovar o EVU e depois modificar no projeto, mas a minha linha eu faço o projeto. Eu discuti com os empreendedores como é que nós vamos construir, qual é a primeira fase, qual é a segunda, como é que se faz isso, faz aquilo, tá? O tipo de produto. Vamos fazer um módulo de 40, se for sala eu tenho uma circulação, se for apartamento eu tenho outro, o 40 eu posso passar para 80, frente e fundos. Então, isto depois tu resume e coloca no EVU. Né? Mas hoje, como eu defendi, eu defendo onde entra o carro, onde sai o carro. Perfeito. Sim, ele está feito. Ele está feito, ele está projetado. Tá? Tanto que o projeto legal, agora que está tramitando, ele é quase aquilo fidedigno ao EVU. A gente neste momento, o projeto legal está sendo tramitado já. Sim, o EVU já foi homologado já pelo prefeito e está tramitando o projeto legal. Que legal. Porque assim, né, gente, não adianta a gente querer descolar uma coisa da outra, porque um empreendimento dessa magnitude, com tanto envolvimento, é multidisciplinar a coisa, não tem como tu... o EVU ele tem que ser mais minucioso, tem que ser mais pensado, não é aquela... Porque normalmente a gente, quando EVUs não são tão complexos, ainda vai mais aquela coisa da volumetria, né? Claro, existem níveis, né, de EVU aí que a gente que eu acho que é só isso, acho que tem ainda uma duplicidade de opiniões com relação até onde a gente chega num estudo de viabilidade urbanística, né? Porque se a gente for fiel ao que ele é um estudo de viabilidade urbanística. Se a gente tá tendo Nós não temos isso na prefeitura. Isso. Não. Essa que é a questão. Essa que é a questão, né? Não temos. A gente não tem, não e tem. eu acho que isso é uma coisa importante da gente colocar o quanto seria necessário uma regulamentação específica, por exemplo, para o EVU, que no EVU, até aqui, isso aqui é EVU. Acho que até por uma questão de negócio, né? Até onde vamos a discussão, porque toda essa linha que tu comentasse até do Iguatemi, né? De quanto tempo ficou tramitando, né? Isso tudo a gente tá falando de negócio inicial, que muitas vezes a comunidade também não consegue entender que, de fato, além de ser um ganho urbanístico para a cidade, também existe um negócio aí, que quanto mais ele demorar, né, mais caro ele fica, né, e isso acaba sendo refletido depois no metro quadrado, né, do empreendimento. Então, a gente entende que falta ainda um pouco de clareza do quanto um EVU desse porte, aí, claro, de segundo grau, a gente tá falando de empreendimento grande, né, quanto que a gente precisa, né, de tempo, até por uma linha de um negócio coerente, por uma viabilidade econômico-financeira, né, a gente hoje, nos parece que a gente entra meio que no escuro. E a gente fica muito refém daquela coisa assim, tu entra, daí vem um parecer, aí volta pedindo tal coisa, daí tu coloca, daí pede mais uma coisa, sabe aquela coisa, não é? A gente sabe que existe uma discussão. Me dá tudo que eu preciso colocar pra vocês analisarem de uma vez, sabe aquela coisa? Se tu já estivesse lá, te coloca na posição do outro lado. A gente sabe que são discussões. Eu sei. Então, te coloca naquela outra posição. Não, eu sei, então, já passei por aquele lado. O que eu acho que hoje tem é um diálogo. Não, então na hora de conversar isso, foi conversado. Foi conversado, foi discutido, foram apresentadas propostas. Não só à prefeitura, mas ao cliente. Então, o meu papel foi olhar para cá, olhar para lá, olhar para cá, olhar para lá e propor uma coisa que atenda, né, aonde tu pode ceder, o que nós podemos ceder, nós temos que botar essa torre aqui, não aqui, não ficar de frente, entender o que a prefeitura disse, eu não quero repetir paredões, eu não quero fazer coisas que criem
o sombreamento, tirem a ventilação, eu tenho que preservar o bairro, Sim. eu tenho que fazer uma série de coisas. Então, isso hoje, claro, que a gente tem que olhar a lei e interpretar a lei. Perfeito. Porque se perguntar, o que tu vai me dizer? Imparcialmente, né, Zé? Não, tu tens que interpretar, a lei está escrita, Uhum. tá? Então tu interpretas. Uhum. Agora, se tu fores lá perguntar, posso fazer? Não. A resposta eu já tenho, não está garantido. Uhum. Tá? Por quê? Porque é mais fácil eu te dizer não do que te dizer sim. Então, vou propor isso aqui. Eu estou propondo isso. Olha, quem sabe isso. Claro que hoje tem ferramentas muito mais. Sim. Mas se a gente voltar atrás, essas discussões com quem fez o plano diretor eram as mesmas. Sim. As mesmas. Só que hoje tem um computador onde tinha um lápis. Né? Então, é mais fácil hoje ter essas informações. Um estudo de sombra, como é que eu fazia um estudo de sombra 30 anos atrás? Pois é, nesse aspecto prático, assim, o que foi solicitado, por exemplo, nisso? Teve um funcional, teve um estudo de sombras, teve o que foi? Foi tudo? Tudo. Impacto de vizinhança? Não foi impacto de vizinhança porque ainda não está regulamentado, né? Mas foi o impacto. Documento semelhante. Foi o impacto, né? Até onde vai a sombra? Como é que vai ser a ventilação? Tem estudos disso. A Pettinelli fez os estudos, foram entregues dentro do processo. Claro. Não foi uma coisa aleatória, vou fazer assim. Isso que é importante. A gente tem o subsídio necessário para tomar aquela decisão acertada. Não se faz isso. Não tem. É irresponsável. E eu acho que isso é que o outro lado, que cria talvez essa polêmica, não consegue perceber. Não. O quanto já foi amadurecido internamente isso, no aspecto técnico, né? Que aquela pessoa que tá do outro lado, que é leiga, não consegue... Nem imagina. Não, e até eu te perguntar como é que tu te sente, assim... sendo um projeto discutido, porque isso envolve a tua responsabilidade técnica. Me sinto um idiota. Num conselho, né? Eu disse isso. Eu me sinto um idiota. Né? Porque todas as discussões, elas beiram uma discussão, a banalidade. Né? Não é uma coisa profissional, não é uma coisa entre pessoas que conseguem discutir a mesma coisa. Não, é vermelho ou azul. O vermelho é bom, o azul é ruim. Não sei o que. Então, essa discussão, e está errada lá na concepção do plano, quando ele diz que o conselho aprova. O conselho não pode aprovar. Correto? O conselho não pode aprovar. Não pode. Porque se aprovarem, pessoas ali dentro estão fazendo... Estão trabalhando sem ser... Sem ser técnicos. Sem ser técnico. Então não pode aprovar. Está errado. O papel do conselho é só conhecer. É só uma apresentação para a comunidade. Para a comunidade, neste papel da comunidade. Agora, vou aprovar? Não. Né? Claro que isto, digamos assim, está sendo discutido, né, esse papel. A minha defesa sempre foi, eu acho assim, não é o caminho, porque os técnicos da prefeitura são menosprezados, são incompetentes, os empresários são corruptos, e esse papel fazem conluio entre eles, e a comunidade sempre é a perdedora. Sim. Né? Enquanto tu nem vê o que né? Pega o Iguatemi, por exemplo, aquela praça na frente do Iguatemi que dá para a rua Nilo Peçanha, aquilo é do Iguatemi ou é da comunidade? Né? Aquilo é de quem? Né? Então, essas coisas que são entregues, ninguém vê, né? Ninguém vê. Não, isso aqui é o explorador, é o troço. Mas isso faz parte da dinâmica. Isso é do jogo, né? Não adianta, a gente sabe que é assim. Né? Quando tu vê... eu tenho uma coisa muito engraçada que eu sempre, quando eu vou em outras cidades, assim, eu observo muito o aspecto da construção civil, né? Quando tu chega numa cidade, assim, principalmente fora da tua, que tu vê que tem muita obra acontecendo, que tu vê que é uma cidade que está efetivamente... rica, né? Ela tá se desenvolvendo, porque a construção civil, né? O poder de incorporar novas edificações, novos espaços, tudo isso demonstra a capacidade de desenvolvimento daquela cidade.
E a gente vem acompanhando isso bastante aqui em Porto Alegre. Eu acho que isso é uma coisa que tá, assim, Porto Alegre mudou muito nos últimos anos, né? Acho que tá vinculado também a essa facilidade que a gente tá tendo na prefeitura, né? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha entraves, como tu mesmo comentaste, da senha, da fila, de ficar lá esperando, de não ter contato, né? Então a gente tem como cultura ser uma cidade muito burocrática, muito tranca-rua, né? E as coisas de fato melhoraram. E até elas melhoraram, já tinham começado antes da pandemia, mas a gente não pode deixar também de ver como bons olhos que graças de fato à pandemia é que a gente conseguiu ter um sistema online operando, né? Sim. Que a gente sabia que tinha resistência. E aí até, Zé, como é que tu vê então o desenvolvimento da cidade? O que tu espera? Eu acho que a cidade, esse conceito do adensamento da cidade, ele precisa ser compreendido. Né? Por que eu vou adensar a cidade? Porque eu já tenho a infraestrutura. Né? Se a gente vai para Curitiba, eu, por exemplo, morei em Curitiba no primeiro ano do governo do Jaime Lerner. Ele é o primeiro ano dele. O Jaime Lerner fez ali, já tinha o corredor de ônibus, imagina, naquela época. Só que o plano era assim, eu tenho o corredor de ônibus, na primeira quadra eu posso ter bastante prédio, na segunda quadra eu tenho prédios rarefeitos, na terceira quadra eu tenho casa. Então, as pessoas que vão usar o ônibus, elas estão próximas a uma quadra, elas não podem estar a 3 quadras. As pessoas vão usar aqui. E aí eu vou ter viabilidade econômica da minha linha de ônibus. Porto Alegre... segregada, né? Tu acha que Porto Alegre não foi bem planejada? Nenhuma, né? Copiou. Quer dizer, pega um corredor de ônibus na Farrapos, que adensamento tem a Farrapos? Zero. Então, o corredor de ônibus, ele passa para ir para cidades, né? Porque ele tem que sair do centro. É quase aquela coisa que sai do nada para lugar nenhum, né? Atravessa um deserto e chega lá no outro lugar, né? Mas o ônibus já saiu lotado de lá e vai lá. Só que se eu tivesse colocado o corredor de ônibus e adensado... fazia todo sentido. As pessoas iam morar mais perto. Não, mas eu vou destruir os prédios, eu vou fazer. Então, o quarto distrito hoje, é uma discussão. Eu, por exemplo, acho que no quarto distrito eu adensaria perto, de onde eu tenho a infraestrutura. Não, tem que botar lá na beira do rio. 4 quadras, tu não vai caminhar. Não vai. Tem muito vício, tem muita construção ruim, tem muitas coisas assim. Muitas interferências, né? Muitas interferências. Então, eu acho assim, eu conheci uma cidade na Coreia chamada Songdo. Songdo foi uma cidade feita por americanos que resolveram fazer um binômio, sustentabilidade e educação. Tá? Então, pegaram a cidade para 400 mil pessoas, 40 quilômetros de Seul. A primeira coisa que eles fizeram foi o metrô. Primeira coisa. Aí o cara me disse, sim, é mais fácil fazer uma cidade em cima do metrô do que o metrô embaixo da cidade. Eu digo, não é bem assim. Não é bem assim, a gente não consegue ter metrô. Mas hoje... Vamos nos abster de comentários do lado de cá, gente. Hoje tem um campus que as 8 melhores faculdades do mundo estão lá dentro. Naquela época tinham 3. Tá? Então era um campus avançado na Ásia e eles criaram a cidade com esse e induziram a cidade. Então o planejamento urbano, que a gente não discute da cidade, tu tens que induzir, talvez não induzir tudo, induz uma parte, porque essa parte vai trazer as coisas, isso é papel do urbanista, não papel do conselho, das coisas, não, isso é papel de urbanismo, é o cara de Singapura que apertou e disse, ali tu constrói isto. Sim, existe um planejamento. Existe um planejamento para fazer isso, né? Claro que cada um, mas só que isso tem que ser de longo prazo, tem que ser uma diretriz que não pode
Não pode ser o centro administrativo. Tem 40, tem 30 andares, vai ter 20 e terminou. Sim, Não pode ser isso. Tem que ser Tem que ser regrado. Tem que ser regrado. Mas eu acho que, de forma geral, assim, a gente viu mudanças bem positivas nos últimos tempos aqui em Porto Alegre, né? Eu acho que eu, particularmente, sou uma pessoa que até uns 10 anos atrás eu não gostava muito da cidade. Hoje eu gosto de Porto Alegre, eu gosto de Mas morar. Ela se tornou uma cidade amigável, né? No centro de Porto Alegre, falta. Sim. Então, hoje o skyline do centro de Porto Alegre é pobre. Uhum. Pobre. São prédios feios, são prédios... E que tem uma arquitetura rica. Uhum. Se a gente voltar na arquitetura, é uma arquitetura rica. Mas é mal cuidado, sabe? Então, falta o quê? Falta investimento, falta abrir para o mercado. Apoio, né? Apoio E tu acha, assim, como arquiteto experiente que é, fazendo esses empreendimentos complexos e participando do negócio, né? Porque a gente tá falando de negócio. A arquitetura é, de fato, negócio. Tu acha que essas novas leis do centro e do quarto distrito, tu acha que realmente vai trazer, vai vingar? Nós vamos ter uma dificuldade muito grande de compreensão do mercado. Né? Os nossos empreendedores não estão preparados para isso. Vem gente de fora e essas pessoas de fora vão dar o movimento ao mercado. Aí as nossas construtoras, que são muito paradas, elas vão olhar e vão dizer, por que estão aqui no meu campinho? Né? Por que isso vai acontecer? Isso aconteceu, por exemplo, no projeto do Liberdade, né? Que são os prédios residenciais ali da Arena. Né? Aquilo estava dentro do mercado de Porto Alegre. Sim. O mercado de Porto Alegre não absorveu. Veio o baiano e fez. E foi a maior venda do ano. Se a gente pensar aquilo no tempo, aquilo estava lá no governo Dilma, inflação lá em cima e tal, se vendeu ali 1.000 apartamentos em 90 dias. Nossa, é muito. 1.000 apartamentos em 90 dias. E Né? há quem diga que deu errado. Há quem diga que deu errado, né? Claro que depois nós podemos o errado fazer a perspectiva do errado é muito... Nós podemos fazer uma outra que te conta toda a história disso, né? Essa é a próxima, já tá na nossa próxima pauta. Essa é uma história, mas ali, por exemplo, nós temos mais 16 prédios projetados. Mais 16 prédios projetados. Ai, gente, né? vamos botar em prática. É uma cidade. Vamos construir o nosso também. Né? Então, eu acho, assim, o que vai terminar acontecendo, assim, o quarto distrito. O quarto distrito tem muito vício. Né? Eu, se fosse... Historicamente, ele tem muitos vícios. Eu, se fosse prefeito, por exemplo, se eu fosse planejador da prefeitura, eu pegaria, por exemplo, 4 quadras e faria uma cidade-jardim. Nestas 4 quadras, eu induzo um aproveitamento em escala. Não adianta eu fazer um prédio. Sim, que foi na verdade não adianta eu fazer um prédio. Que até lá atrás, ele que era, em tese, o pioneiro que ia alavancar e não aconteceu. Para chegar naquele prédio, eu passo por muita coisa. Assim, muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E essa que é a questão. Muita coisa sem cuidado. Que é diferente do centro. O centro é assim, nas pesquisas do CAIS, eu participei do consórcio que fez o projeto, eu só participei na parte legal. O projeto é de um arquiteto paulista e eu participei do projeto legal, aprovei na prefeitura e todos os elementos. A pesquisa do centro é assim, é uma renda per capita muito alta, mas não tem nenhum empreendimento. Então, isto não se absorve. Então, Porto Alegre tem uma característica que é o centro municipal e estadual, muito perto. Então, o Palácio da Prefeitura, os paulistas dizem, vem cá, mas são 4 quadras, tu desce a pé. Eu saí do palácio e vim na prefeitura e desci a pé e cheguei ali. É muito perto, né? E isto faz com que o centro, mas ele não tem uma oferta. Dos 150 prédios que eu te disse que eu fiz um no centro. Nossa, gente. Na Bela Vista eu tenho 40. No centro eu tenho 1 prédio. Então, o centro... Mas assim que alguém botar o pé... Os olhos vão pra cima. Vão começar a brilhar, né? E tá aproveitando esse gancho aí dessas mudanças de centro,
quarto distrito, como é que tu tá vendo a mudança do plano diretor agora? O que tu espera disso, dessa revisão? Eu acho que a responsabilidade que foi conquistada com esse novo tem que estar refletida no plano diretor. Né? Não importa se vai ser 52, nosso 52 vai passar para 48, para 62 e tal. Que produto tu queres? Esse é um papel do planejador. O planejador da prefeitura, ele é que vai. Tá? A gente olha muito pro lote. Exatamente. A gente olha muito pro lote. Esse é um tá? problema, Então, o que eu estou construindo no lote é difícil. Sim. Tá? Então, por exemplo, tem projetos hoje em Porto Alegre que a gente, por uma questão viável, está indo no índice 3, que estão se transformando coisas complicadas, né? Então, coisas complicadas, né? Criticando, né? Sim. Criticando, Sim, normal. porque é normal a crítica, né? Mas são produtos que estão indo para o mercado que tu olhas e diz, né? Complicado. Eu acho que essa é uma linha muito tênue, né? Entre o saber pensar na cidade daqui a muitos anos de forma coerente e o vamos fazer qualquer coisa para que ela melhore lá na frente. Né? No sentido do liberalismo, vamos dizer assim. Eu acho que existem parâmetros que têm que acontecer. É muito a responsabilidade. Né? Eu acho que a gente tem que saber o que vai fazer. Não pode ser copiar-colar. Hoje está muito copiar-colar. A receita de bolo. Eu copio e colo. Eu trago esse produto de São Paulo e boto aqui. Sem pensar no entorno, né? Sem pensar no entorno. A velha história das construtoras que trazem produtos para cá sem churrasqueira, gente, não vende. Eu vou trazer um produto de um arquiteto super famoso que é racionalista e tal, mas o produto final não é o que tu... Muito bem. A gente teve um prazer enorme nessa conversa. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas conversando, mas a gente já tem aqui pauta pro próximo episódio. Tenho certeza que sim. Nossa, assim, muito obrigada de verdade por participar nesse nosso projeto que tá começando aí com pessoas incríveis, assim. A gente tá adorando conversar com vocês. Que bom. De verdade, desejo muito sucesso nos teus projetos, na tua carreira, e te dizer que a gente te admira muito, assim, enquanto profissional. É louvável, assim, o teu legado. Muito obrigado, eu que agradeço. E se quiserem entrar em contato contigo, redes sociais, onde o pessoal te encontra? Eu tenho um apoio tecnológico, né? Mas é ZBL, né? Não ZBL. Z de Zé, BL de Barros Lima. Né? Isso tá no Instagram, tá nas coisas e... Legal, que joia. Que bom. E você nos encontra aqui na Rádio Arquitetura, quinzenalmente, toda sexta-feira, às 14 horas, e nas redes sociais, Instagram e plataformas digitais, YouTube, Deezer e Spotify, Escala Humana e Estúdio T-Talks. Muito obrigada pela sua participação aqui. Estamos concluindo este ano, esse nosso programa já no finalzinho do ano, né? Então a gente deseja, sobretudo, aí uma excelente entrada de 2025 e o nosso próximo programa vai estar incrível, não percam. Até ano que vem, pessoal.